As eleições suplementares, assim como o segundo turno, irão ocorrer no dia 28 de outubro. 21 municípios irão às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos. A vida de uma criança, o desespero de uma mãe, ela não espera. E a gente tem que esperar vários laudos, a gente tem que esperar vários trâmites, a gente tem que entrar na Anvisa sabendo que a gente está pedindo não é por favor, a gente está pedindo socorro. As vítimas ganham muitas vezes uma indenização na justiça, mas na hora de efetivar a sentença não conseguem receber. A aposentadoria por invalidez, ela deriva de uma doença que gerou uma incapacidade e essa incapacidade foi conceituada como uma incapacidade permanente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eleições 2018. Em algumas cidades brasileiras, além do segundo turno, vão ter também eleições suplementares. Veja onde isso vai acontecer e como será essa votação. Além da eleição para presidente e governador em 3 estados e no Distrito Federal, alguns municípios espalhados pelo país também terão eleições suplementares. Ou seja, a Justiça Eleitoral aproveita o momento para realizar a eleição para prefeito e vice-prefeito, em cidades onde os eleitos tiveram os mandatos cassados. As eleições suplementares, assim como o segundo turno, irão ocorrer no dia 28 de outubro. 21 municípios irão às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos. Para garantir a realização do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um software. Além disso, a integração das eleições gerais com as suplementares irá gerar economia aos cofres públicos. Desde 2010, nós começamos um projeto de juntar no nosso software todas as eleições possíveis. Então, nós estamos progredindo ao longo do tempo. E dessa vez nós juntamos a eleição suplementar e as consultas populares para poder votar junto com a eleição geral. Ou seja, é uma evolução que nós estamos colocando mais eleições a cada ano. Os municípios que terão eleição suplementar são Anamã e Novo Airão, no Amazonas, Aracoiaba e Croatá, no Ceará, Davinópolis, Planaltina, Divinópolis de Goiás, Turvelândia e Serranópolis, em Goiás, Bacabal, no Maranhão, Planalto da Serra, no Mato Grosso, Aperibé, Iguaba Grande, Laje do Muriaé e Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Alpestre, no Rio Grande do Sul, Vidal Ramos, em Santa Catarina, Araras, Monte Azul Paulista, Mongaguá e Rincão, em São Paulo. No primeiro turno, alguns municípios tiveram plebiscitos. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o eleitor foi perguntado se era contra ou a favor do uso de tração animal nos passeios turísticos realizados pelas charretes. 68,57% votaram contra essa prática. Já 74,83% dos eleitores de Fortaleza do Tabocão, em Tocantins, optaram por mudar o nome da cidade para Tabocão. E em Augusto Severo, no Rio Grande do Norte, quase 96% aprovaram a mudança do nome da cidade para Campo Grande. A comprovação das propriedades medicinais do canabidiol reacenderam os debates sobre o uso da substância para o tratamento de algumas doenças graves. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça permitiu pela primeira vez no Brasil a importação direta de canabidiol. Veja agora na reportagem especial de Jesus Mosquera. Os brinquedos dividem espaço com os monitores dos sinais vitais. O quarto foi transformado em UTI. Lourdes é uma das 4 enfermeiras que se revezam para manter a cobertura de 24 horas por dia. Elas controlam as dosagens de 14 medicamentos, monitoram a sonda abdominal usada para alimentação e ficam sempre por perto para prestar os primeiros socorros em uma situação de emergência. A gente coloca um filho no mundo para crescer e para seguir a lei da natureza, até um dia o filho enterrar a mãe e não ao contrário. Apesar do risco permanente, Lídia e Eliton estão animados com o estado de saúde do filho. Aos 2 anos e 8 meses de idade, Uriel já superou a expectativa de vida prevista pelos primeiros médicos que o atenderam. A doença contra a qual Uriel está lutando é chamada hiperglicidemia não cetótica. É genética, raríssima e basicamente provoca uma quantidade enorme de crises convulsivas. No primeiro ano de vida, ele chegava a ter de 100 a 200 convulsões em um único dia, podendo chegar a 400 dependendo da época. Hoje esse número fica em torno de 20 a 30 por dia, graças a uma combinação poderosa de medicamentos, mas o principal deles é esse aqui, o canabidiol.
A vida de uma criança, o desespero de uma mãe, ela não espera. E a gente tem que esperar vários laudos, a gente tem que esperar vários trâmites, a gente tem que entrar na Anvisa sabendo que a gente está pedindo, não é por favor, a gente está pedindo socorro. O canabidiol é um dos 400 compostos da cannabis, planta proibida no Brasil desde a promulgação do decreto antidrogas assinado pelo então presidente Getúlio Vargas em 1938. A cannabis permaneceu proibida até as recentes descobertas das suas propriedades medicinais. Ela pode ser usada para diversos tratamentos, desde alívio a sintomas de câncer, ao próprio tratamento de câncer, passando por Alzheimer e outras doenças que hoje afetam milhares de pessoas em todo o Brasil. As descobertas desses benefícios reacenderam os debates sobre a proibição da cannabis, tanto no Legislativo quanto no Judiciário. Alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional propõem desde a ampliação do acesso à maconha medicinal até a completa descriminalização da erva. No Judiciário, o foco das discussões tem se restringido às propriedades medicinais da planta. O Superior Tribunal de Justiça avançou nesse tema com uma decisão recente da segunda turma. O colegiado permitiu, pela primeira vez no Brasil, a importação direta de canabidiol. A importação de canabidiol passou a ser permitida no Brasil em 2014, desde que o paciente cumpra uma série de exigências feitas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O passo a passo para obter a autorização é esse que está no site oficial da agência. Mas um casal de Pernambuco achou que demoraria muito para cumprir todas essas etapas e decidiu ingressar com uma ação na Justiça Federal contra a União. Queria antecipar a importação de canabidiol e garantir que o medicamento não seria apreendido ou até mesmo destruído ao chegar ao Brasil. Em primeira instância, o juiz autorizou a importação direta do canabidiol sem passar pela Anvisa. A União recorreu, mas a decisão foi mantida tanto no Tribunal Regional Federal da 5ª Região quanto no Superior Tribunal de Justiça, a última instância desse caso. Ao votar contra a pretensão da União, o relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que não se mostra razoável a conclusão de que a garantia de acesso aos medicamentos, inclusive pelo meio de importação direta, deva ficar restrita ao ente público responsável pelo registro. O STJ ele abre um precedente para o que pode significar o julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque ele mostra que a Anvisa ela é importante sim como órgão de regulamentação no Brasil, mas ao mesmo tempo ela não pode ser um impasse para a utilização de medicamentos que são imprescindíveis para os pacientes. Os pais de Uriel, que você conheceu no início da reportagem, precisam repetir o pedido de autorização junto à Anvisa a cada nova compra do canabidiol, que é fabricado nos Estados Unidos. A doença não tem cura, apenas alívio dos sintomas. Para isso, Lídia e Eliton gastam R$3.000 por mês, somando o preço do medicamento e os impostos que incidem sobre a importação. É muito desesperador você dormir sabendo que a seringa está um pouco menos da metade e você não ter como comprar. E no próximo bloco, quando e como se aposentar por invalidez? A aposentadoria por invalidez, ela deriva de uma doença que gerou uma incapacidade e essa incapacidade foi conceituada como uma incapacidade permanente. Há 2 anos, o INSS implantou o Programa de Revisão da Aposentadoria por Invalidez. Só em março deste ano, foram feitas mais de 70 mil perícias e muitos benefícios foram cancelados. Veja agora em quais situações e como requerer esse tipo de aposentadoria. Há 20 anos, seu Diogo se aposentou por invalidez. Os sintomas foram sendo percebidos aos poucos, até o momento em que descobriu um grave problema cardíaco. Eu todo dia chegava no serviço, aí me dava aquele mal-estar. O coração começava a alterar, e começava a escurecer as vistas e o coração ficava batendo forte. E fiz muitos exames mesmo, tudo quanto foi tipo de exame que precisava, eu fiz, ele mandou fazer. O valor do benefício ajuda a arcar com os remédios e outras despesas. Eu pago casa, pago água, pago luz, ajudo minha filha, eu ainda. E aí eu não fico com nada, e o remédio ainda. O chefe da Divisão de Benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social explica a característica desta concessão.
A aposentadoria por invalidez, ela deriva de uma doença que gerou uma incapacidade e essa incapacidade foi conceituada como uma incapacidade permanente para todas as atividades diárias e para o trabalho. Essa incapacidade laborativa, ela deve ser posterior ao ingresso do trabalhador segurado à Previdência Social. O segurado, ele agenda uma perícia médica, que pode ser pelo 135, pode ser pela internet, pode ser no aplicativo Meu INSS, se ele tiver a senha. A senha é obtida através de cadastro no site. Nessa perícia, o médico, ao fazer a análise da condição da doença, da condição dessa incapacidade, da repercussão dessa incapacidade, a legislação já prevê que pode ser logo de cara uma aposentadoria por invalidez. Durante o afastamento, o contrato de trabalho ele fica suspenso, mas ele não é extinto. E, de acordo com a súmula 160 do TST, se o benefício for cancelado em até 5 anos, o trabalhador poderá ser reintegrado à empresa ou o empregador poderá arcar com a demissão sem justa causa. Quem tem o benefício por mais de 5 anos e tem a aposentadoria suspensa, permanece recebendo os valores que vão reduzindo gradativamente em até 18 meses. Ela recebe 6 meses 100%, 6 meses 50% e 6 meses 25%. Mas ela já tem alta hoje, né, na revisão, no dia que ela faz a perícia, já pode voltar ao mercado de trabalho. O aposentado poderá ser convocado a qualquer momento de sua aposentadoria para uma reavaliação médica da capacidade laborativa. Em 2016, o INSS iniciou o programa de revisão de benefício por incapacidade. E de agosto daquele ano a fevereiro de 2018, realizou 10 mil perícias de aposentadoria por invalidez, sendo quase 2 mil canceladas. Já na segunda etapa, realizada em março deste ano, foram feitas quase 70 mil novas perícias, resultando em 19 mil benefícios cortados. Tratando-se de segurado com idade superior a 60 anos, esses trabalhadores, assim como aqueles que contem com 55 anos de idade e com mais de 15 anos recebendo o benefício, aposentadoria por invalidez, estão isentos dessa obrigação. Ou seja, eles não estão obrigados a se submeterem a essa revisão periódica que é feita e convocada pela perícia da Previdência Social. E para conversar com a gente sobre o assunto, está aqui o advogado Ícaro Cavalcante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os motivos que podem suspender, então, essa aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, ela é devida ao segurado do INSS que se torne completamente incapaz para exercer uma atividade profissional. Essa incapacidade ela tem que ser permanente e ela não pode permitir que ele exerça qualquer tipo de atividade. Agora, quais os motivos, né, que podem suspender a aposentadoria por invalidez? Nós tivemos aí, vimos na reportagem que mais da metade, né, foi suspensa. Bom, tem alguns motivos que podem suspender essa aposentadoria. Entre eles, o mais comum é o retorno da capacidade laborativa, que infelizmente tem muitas pessoas que retornam a ter capacidade para trabalhar e acabam mantendo no benefício porque algumas vezes é mais cômodo do que voltar para o mercado de trabalho. Mas tem outras opções, por exemplo, a pessoa se aposenta com um outro tipo de benefício que ela pode converter eventualmente em aposentadoria por invalidez, ou ela pode simplesmente ir lá e falar, eu não quero mais receber, eu quero voltar ao mercado de trabalho. São algumas das opções. Ou seja, mesmo enquadrado com o benefício da aposentadoria por invalidez, a pessoa então decide voltar ao trabalho. Isso é possível, então? Isso, teoricamente, apesar de a aposentadoria por invalidez ela ter um caráter mais definitivo do que o auxílio-doença, ela ainda assim ela é temporária, ela é passageira, para que a pessoa tenha tempo para poder se readaptar ao trabalho. Por isso que se averigua aí um período de 2 anos para se fazer uma nova perícia para ela. Agora, a aposentadoria foi suspensa, o trabalhador ele continua com um problema grave, mesmo sem aquele benefício, ele precisa e tal, ele pode recorrer à justiça? Como é que pode ser feita essa situação para reverter esse processo que às vezes é injusto, né? Uhum. A gente vê muita fraude por aí, mas... Infelizmente, muitos peritos eles têm esse entendimento de que o segurado vai com o intuito de cometer a fraude. E diversas vezes isso não é a verdade. Às vezes a pessoa de fato está incapacitada e às vezes, até por uma falta de conhecimento ali da área específica,
o perito acaba dando alta para uma pessoa que não tem condições de trabalhar. Aí ela pode sim recorrer no próprio INSS ou recorrer à Justiça, que ela vai fazer uma nova perícia com o perito no judiciário, que pode dizer se ela está ou não incapacitada. Um serviço aqui agora, como que funciona a pessoa que pretende então requerer essa aposentadoria por invalidez? O que precisa fazer exatamente? Bom, aí vai variar um pouco, né? Se a pessoa ela for empregada com carteira fechada e ela sofreu um acidente, aí o empregador pode emitir um comunicado de acidente de trabalho para o INSS e ele vai ter que pagar os primeiros 15 dias e aí depois o INSS paga o restante do benefício dele. Caso seja autônomo, facultativo ou até um trabalhador rural, ele mesmo faz o requerimento do INSS, faz o agendamento e ele vai fazer uma perícia e aí dessa perícia vai dizer se ele pode ou não se aposentar. Agora, nós temos algumas peculiaridades como o HIV, o câncer, né? Já é automático? A pessoa já consegue essa aposentadoria por invalidez? Não. Tem aí um mal entendido em relação a isso, porque não é só o caso de você ter a doença para você ter o direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Você, de fato, tem que estar incapaz para o trabalho e a grande diferença vai ser essa. Ok, Ícaro Cavalcante, mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado. E a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Educação vão fechar uma parceria para fiscalizar a distribuição da verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Mais de 3 mil municípios brasileiros são beneficiados com esses recursos. O Ministério Público Federal quer garantir que o dinheiro seja utilizado realmente na educação. Isso porque algumas prefeituras contrataram advogados particulares para entrar com ação contra a União e estão usando o dinheiro para pagar os honorários. Com a parceria com o Ministério da Educação, o MPF vai intensificar a fiscalização do repasse da verba. O dinheiro disponível ao Fundeb é resultado de uma ação proposta pelo Ministério Público Federal em 1999, que questionava o valor repassado pela União ao antigo Fundef. De acordo com o processo, na época, o governo federal não estava repassando os valores corretos aos municípios. Em 2015, a Justiça condenou a União a indenizar o fundo. E a seguir, a empresa de ônibus é condenada por responsabilidade solidária. As vítimas ganham muitas vezes uma indenização na justiça, mas na hora de efetivar a sentença não conseguem receber. A Receita Federal paga hoje o 5º lote de restituição do imposto de renda, que soma mais de 3 bilhões de reais. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Quase 2,5 milhões de contribuintes foram contemplados. Quando um trabalhador recebe de boa-fé um extra, um valor além do salário dele por causa de algum erro cometido pela empresa pagadora, o funcionário não precisa devolver o dinheiro. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ confirmou o entendimento de que valores pagos a mais no salário por erro da administração não devem ser devolvidos quando recebidos de boa-fé. Os ministros isentaram uma servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da obrigação de devolver quantia recebida há 20 anos por erro da instituição. O fato ocorreu durante o processo de aposentadoria da servidora, que foi informada de que a parcela correspondente às horas extras incorporadas ao salário seria retirada de seus proventos por determinação do Tribunal de Contas da União, que exigia também a restituição dos valores recebidos indevidamente. Ela recorreu ao TCU alegando impossibilidade de reposição dos valores recebidos de boa-fé, mas o Tribunal de Contas negou o pedido e o caso foi para a Justiça. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou inadmissível o desconto quando o equívoco é fruto de um erro administrativo e a quantia é recebida de boa-fé. A universidade interpôs recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que a decisão do TRF4 está de acordo com a jurisprudência. Durante o voto, o ministro lembrou que o pagamento referente às horas extras, reconhecidas em ação trabalhista, foi considerado ilegal somente quando o processo de aposentadoria foi encaminhado ao TCU. E destacou que a lei prevê a reposição de valores pagos indevidamente, mas após comunicação prévia. De acordo com o relator, o entendimento do STJ em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé, impede que valores pagos de forma indevida sejam devolvidos ao erário.
Um médico que trabalhava em uma clínica que funcionava dentro de um hospital mantido pela Igreja Luterana recorreu ao TST para ser reconhecido vínculo trabalhista com a entidade religiosa. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o reconhecimento, levando em conta a terceirização de serviços. Na reclamação trabalhista, o médico pediu o reconhecimento do vínculo de emprego com o hospital onde prestava serviços e o pagamento de verbas como horas extras e indenização por dano moral. Ele havia sido contratado por uma clínica de radiologia para atuar no complexo hospitalar da Universidade Luterana do Brasil, no Rio Grande do Sul, mantido pela Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, aceitou o pedido do médico, considerou nulo o contrato firmado entre a clínica de radiologia e o profissional, por entender ser ilegal a contratação de empregados por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, no caso, a Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo. Ao julgar o processo no TST, o relator na 4ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, negou o reconhecimento do vínculo de emprego. Aplicou ao caso a tese de repercussão geral, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em agosto deste ano, que considera legal a terceirização tanto nas atividades fim quanto nas atividades meio. O relator reconheceu, no entanto, a responsabilidade subsidiária da Comunidade Evangélica Luterana, caso o verdadeiro empregador não pague os créditos trabalhistas previstos na decisão judicial. Um consórcio de transporte coletivo no Rio de Janeiro vai ter que indenizar uma vítima atropelada por um dos ônibus das empresas. No julgamento da ação, o STJ reconheceu a responsabilidade solidária. No direito civil, a responsabilidade solidária existe quando, em uma mesma obrigação, houver mais de um responsável pelo seu cumprimento. É uma maneira de garantir os direitos da vítima de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes a gente vê, em outros casos, que as vítimas ganham, muitas vezes, uma indenização na justiça, mas na hora de efetivar a sentença não conseguem receber. Então, pelo Código do Direito do Consumidor, de Defesa do Consumidor, o objetivo do legislador foi esse, foi tentar garantir que a vítima recebesse o produto do prêmio, da indenização. Recentemente, os ministros do STJ reconheceram a responsabilidade solidária das empresas de um consórcio de transporte coletivo urbano no pagamento de indenização pelos danos sofridos por vítima de atropelamento causado por ônibus de uma das empresas do grupo. O fato ocorreu no Rio de Janeiro, onde um ônibus do sistema de transporte coletivo urbano atropelou um pedestre. A justiça determinou que a indenização fosse paga pela empresa responsável pelo ônibus, que causou o acidente. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas a vítima recorreu, pedindo que todas as empresas integrantes do consórcio e o próprio consórcio respondessem pelo dano. Apesar de previsão legal, não é sempre que as empresas consorciadas respondem solidariamente. Caso a caso tem que ser analisado e necessariamente dentro do Código do Consumidor, que abre essa possibilidade, e essa possibilidade ela é aberta justamente para proteger o direito do consumidor. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a previsão de solidariedade entre as empresas consorciadas justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização. Para a relatora, a situação é distinta em relação à legitimidade do consórcio, já que a disposição contida no Código de Defesa do Consumidor se restringe a criar hipótese de solidariedade entre as participantes e não entre estas e o próprio consórcio. Diante disso, a 3ª turma excluiu o consórcio e manteve a responsabilidade das empresas consorciadas na ação indenizatória. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. A gente se vê de novo amanhã, 12h30. Boa tarde, uma ótima semana.